aqui na sala certa. Tá, Letícia. Letícia, você está me ouvindo agora? Aham. Carol, alguém está me ouvindo? Fala aí para mim, alguém está me ouvindo? Aham. Agora tá? Ah, então tá. Então vamos começar. Já deu problema demais, ai. Vamos lá, tá? Aí, Kiko. Aí, agora dá, né? Eu saí e entrei novamente. Então vamos lá, gente. Agora a gente não vai rapidinho, qualquer coisa eles vão falar para mim, para a gente ganhar tempo, tá bom? Então veja só. Essa redação aqui, vocês me ouviram explicando ou não? Não. Não, né? Então, vamos ver. O problema é a redação não é tirada de livro, é a redação tirada do aluno do Cristo Rei. Então, por isso que eu trouxe para ver o problema sério que alguém está cometendo e nós não podemos mais bobear. Olha só, a primeira frase, o primeiro período, a pessoa optou por conceituação, que é uma das formas que você pode começar, né? Então, ele começa: a educação financeira consiste em um conjunto de conceitos e de conhecimentos que auxiliam o indivíduo a compreender e melhorar a sua relação com o dinheiro. E aí, tudo bem, o conceito está certo. A única coisa que eu quero chamar a atenção: se esse conceito, se você usar um conceito que por seu, você não vai usar aspas. Agora, se foi um conceito que você decorou, e aqui parece assim, está uma linguagem muito formal, dá a impressão de que a pessoa tirou de algum lugar, aí tem de vir entre aspas, tá? Porque não, aquilo que não é nosso, que nós tiramos do livro, nós não podemos assumir a posse dele, né? De alguém, nós vamos botar entre aspas para mostrar que não é nosso. Agora, se você parafraseou, se você leu esse conceito, fez com suas palavras, aí tudo bem. Então, o primeiro período está certo, só não sei se a pessoa não deixou de colocar as aspas. Agora, no Brasil, agora leiam comigo, acompanhe aqui, ó, olha só. No Brasil, o aumento dos índices de endividamento devido à carência de informações, atrelada à influência da sociedade de consumo, bem como a dificuldade de mobilidade social. Aí, tá vendo? Aí pontuou. Cadê o verbo desse período aqui? Ó, gente, tá vendo? Não tem verbo. Se não tem verbo, não pode ser um período. A pessoa, ela quis colocar a tese, diz ela que isso aqui é a tese, né? A carência de informações atrelada à influência da sociedade de consumo, bem como a dificuldade de mobilidade social. Então, ela colocou 3 argumentos aqui, mas sem presença de um verbo. Então, está erradíssima a estrutura. Aí ela pontuou e colocou: são fatores que demonstram a ausência do conhecimento financeiro e sua importância para a melhoria da qualidade de vida da população. Vocês viram? Esse ponto aqui não poderia existir. Então, isso mostra que a pessoa está até o ponto, não está sabendo usar. Eu não poderia, em hipótese alguma, colocar esse ponto aqui, porque esse período roxo aqui, que é a tese, está sem verbo, erro grave. Outra coisa, no Brasil, o aumento dos índices de endividamento devido a quê? Devido a quê? Se eu faço a pergunta a quê, isso aqui precisa de uma crase. Atrelada a quê? A influência, outra crase. Olha, toda vez que você usar o a, pelo amor de Deus, pare e faça o que eu estou fazendo. Ó, devido a quê? Se eu falo a quê, é porque está precisando da crase. Atrelado a quê? A influência, tá vendo? A quê? Precisa da crase. Outra coisa, então, ela colocou 3 argumentos. Se colocou 3 argumentos, eu vou ter que ter 3 parágrafos de desenvolvimento. Se isso não acontecer, significa que está errado. Se eu colocar 2 parágrafos só no desenvolvimento, eu errei.
porque eu coloquei 3 argumentos e foi exatamente o que a pessoa fez. Ó, carência de informação, influência da sociedade de consumo, dificuldade de mobilidade social. Olha o que a pessoa fez. Em primeiro plano, tem-se a carência de informações e a sociedade de consumo como fatores que influenciam nessa realidade. Você está vendo? Está vendo como é que ficou? A pessoa vai desenvolver 2 argumentos em um único parágrafo. Gente, eu já cansei de falar disso. É um argumento para cada parágrafo. Então, a carência de informação seria esse parágrafo, sociedade de consumo, outro parágrafo, e falta de mobilidade, que é que a pessoa coloca, a dificuldade de mobilidade social, outro parágrafo. Como a gente sabe que o texto vai ficar grande demais, então tira um. Vamos trabalhar sempre com 2 argumentos só, para você explicar, anunciar, explicar e fechar o parágrafo, que aí vai ficar com uma estrutura legal. Agora, ficar aquele monte de ideiazinhas que você acaba sem defender nada, citar por citar, não adianta. Nós já sabemos disso. Você tem de citar e argumentar, e com uma autoridade no assunto. O que a gente chama de autoridade? Um historiador, um educador, um filósofo, um sociólogo, um antropólogo, o que você quiser, um psicólogo, para você dar consistência à sua argumentação, tá bom? Então, esse parágrafo, ele está totalmente errado. 3 motivos para ele estar errado. 1, não tem verbo aqui, ficou amontoado de frases soltas, né? Sem ligação nenhuma. O ponto está errado, então ela tinha que colocar no Brasil o aumento do índice. São fatores que demonstram ausência. Acho que ela viu que ia ficar muito grande, a pessoa viu, aí veio aqui e pontuou, né? Fez igual aquele trem que fala assim, tinha um diretor aí na faculdade que ele falava, eu não sei como que eu vou pontuar, usar vírgula não. Quando minha respiração cansa, aí eu pego e coloco uma vírgula. A mesma coisa a pessoa fez aqui. Deve ter cansado e colocou um pouco. E um textinho desse aqui, né? 2 problemas sérios. De crase e a vírgula aqui também, ó. São fatores, vírgula, que demonstram a ausência, tá vendo? Uma vírgula aqui separando o sujeito do predicado. Então, muito problema só numa introduçãozinha, né? Então, vamos ter cuidado. Bom, nosso assunto, então, é a vírgula. E aí eu trouxe um textinho, vocês já devem conhecer, quem não conhece vai ver agora, não vou parar muito para ser rápida, né? Só para ver o que uma vírgula pode fazer. O título é Uma Vírgula Muda Tudo. É uma campanha dos 100 anos da Associação Brasileira de Imprensa. Então, que legal, ó. Vírgula pode ser uma pausa ou não. O cara fala, sua mãe fala, não, espera aí. Você fala, estou indo. Não, espera. Ou então ela não espera, tá vendo? Ou manda você parar, ou manda você ir rápido. Então, com a vírgula, eu vou ter de esperar. Sem a vírgula, eu vou ter de ir rápido. Não espere. Rápido, vai logo. Agora aqui, não, espere. Daqui a pouco você vai. Ela pode sumir com o seu dinheiro, 23,4 ou 2,34. Olha a diferença aqui, né, de R$20. Pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Quer dizer, é pouca coisa. Pode deixar, isso só, eu resolvo. É uma coisinha à toa, né? Eu vou resolver. Agora, isso só ele resolve. Quer dizer, uma coisa grande ou uma coisa difícil que só há uma pessoa que pode fazer. Né? Isso só o mecânico, isso só o engenheiro. Agora, de cima, não. Isso só ele resolve. Então, está enaltecendo essa pessoa de baixo. Né? Ela pode ser uma solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Quer dizer, tinha um monte de problema, não resolveram nada, nós vamos perder. Né? A bola furou, nós vamos perder.
Agora, vamos perder nada. Foi resolvido. Tá vendo? Então, a vírgula antes me deixou na derrota. Ô, A vírgula... Kika, Oi, fala. você falou que isso aí é a campanha dos 100 anos da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Você sabe de algum caso que eles erraram a posição da vírgula e deu problema na matéria? Não sei. Mas eu já vi muita vírgula. Gente, aqui em Linhares tinha um jornal que fazia vergonha. Eles não tinham noção de usar a vírgula. Mas eu já vi uma vírgula numa empresa, de uma empresa assim, grande, né, que Linhares estava começando, que eles colocaram a vírgula e dava, eu não lembro exatamente a frase, mas estava assim, ó, afirmou Judite, uma das amantes, aí tinha vírgula, que parecia que uma das amantes de Kennedy, que mantinha um relacionamento amoroso com o chefão da máfia. Então, parecia que a vírgula ali dava a impressão que era Kennedy que tinha um caso com o chefão. Então, já vi muitos problemas de vírgula na imprensa, tá? Mas isso aí eu não sei não, tá? Então, ó, você viu, né? Vamos perder, nada foi resolvido. Vamos perder nada, foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Você fala, ó, o pessoal da Covid, não queremos saber mais de Covid. Aí, não queremos saber. Ou, não queremos saber. Vocês sabem alguma coisa da Covid? Não queremos saber. Então, na de baixo, eu quero a informação. Na de cima, eu não quero informação. A vírgula pode condenar ou salvar. Não tenha clemência. Vamos punir, né? Então, não tenha clemência. Agora, de baixo, não tenha clemência. Ou seja, não vamos punir, vamos ter pena dele, coitado, né? Não, vamos... Não, tenha clemência. Então, tenha pena, tenha dó, vamos parar. Então, uma vírgula muda tudo. E é esse o nosso problema na redação. Ela muda tudo, mas às vezes ela não muda, mas também ela fica colocada no lugar errado. Bom, primeiro caso que nós vamos ver. Separar vocativo. Não vou parar muito aqui, porque vocês não usam vocativo na redação. Só se você for fazer em algum lugar que não seja Enem, aí ele pode te pedir, por exemplo, uma carta argumentativa. Mas depois eu vou trabalhar esses gêneros com vocês. Então, da carta eu vou falar depois. Mas o que é um vocativo? É o chamamento, né? Se eu falo, Murilo, você está me entendendo? Então, Murilo é um vocativo que eu vou separar. Na hora da prova, você fala, meu Deus, me ajuda. Então, meu Deus, vocativo. Lá, Castro Alves usou, ó céus, ó terra, ó mares. Então, quando ele chamou, ele evocou. Vocativo é evocação, né? Ó céus, está evocando, então separado por vírgula. Pode vir no início, no meio, né? Se eu colocasse, aqui eu coloquei Marília, vá à padaria, separou a vírgula. Vá, Maria. A Maria ficaria agora entre vírgulas, porque estaria no meio. Se eu dissesse, vá à padaria comprar pães para o lanche, Maria, estaria no final, teria vírgula do mesmo jeito. Então, não importa a posição do vocativo. Por que eu estou te falando isso? Porque o adjunto adverbial é diferente. Então, o vocativo, tanto no início, como no meio, como no final, ele será sempre isolado por vírgula. Aposto, que é aquele termo explicativo, e lá você pode usar. Jair Bolsonaro, vírgula, presidente do Brasil, vírgula, visitará os Estados Unidos. Então, entre vírgula, porque você está explicando quem é o cara. O Ceará, vírgula, estado nordestino, vírgula, está passando por uma seca terrível. Então, estado nordestino é o aposto. Então, todo termo que serve para explicar, ele vem entre vírgulas, que é o aposto. A não ser que esse aposto seja uma palavrinha só. Mas não é o nosso caso na maioria das vezes, né? Então, Castro Alves, poeta romântico. Então, poeta romântico é o aposto.
Bom, aqui agora que vem o nosso problema, né? Olha só, os políticos muitas vezes visam somente aos próprios interesses. Por que que muitas vezes veio entre vírgula? É o adjunto adverbial de tempo que está intercalado na oração, tá vendo? Então, ele tem de vir separado por vírgula. Só se fosse uma palavrinha só, que é opcional. Agora, se for mais de uma, nós vamos usar a vírgula. Por exemplo, os políticos hoje visam somente aos próprios interesses. Então, o hoje é uma palavrinha só. Aí eu poderia colocar ou não. Agora, se for mais de uma, você vai colocar. Então, ele está no meio da frase, separado por vírgula. Muitas vezes os políticos Professora, Fala, meu filho. tinha uma utilização da vírgula que você utiliza ela para separar uma característica de alguém, para identificar. Só um pouquinho, Murilo. Porque passou um caminhão muito barulhento, mas pode falar agora. Você usa a vírgula para especificar as características de uma pessoa, para você especificar a pessoa. Não usa? Sim, depende de como você está falando. Porque, às vezes, Sim. fala. Nesse caso, que ele separa o adjunto adverbial, ele tá especificando que é muitas vezes que eles fazem isso? Sim, ó, os políticos, muitas vezes. Não é quantidade de tempo, não. Aqui não é na quantidade de vezes, não. Aqui é o adjunto adverbial de tempo. Ó. Os políticos, muitas vezes. Não está dizendo que são. Eu sei o que você está querendo saber. Os políticos, muitas vezes, é a mesma coisa que às vezes. Os políticos, Tá. às vezes, visam, tá vendo? Normalmente visam, tá vendo? É isso daí. Quer dizer, aquela coisa com constância, tá? E aqui, ó. Agora, olha embaixo. No Brasil, inclusive, depois eu até repeti isso lá na frente, porque eu não sabia, eu acabei de dar aula para o pré, aí eu não lembrava se eu tinha colocado, eu escrevi aqui, mas a gente vai de volta. No Brasil, os políticos são honestos. Correto, porque veio no início da frase, ele está deslocado, antecipado, o que nós chamamos de antecipado, né? Os políticos no Brasil, no de bobeira, os políticos no Brasil são desonestos. Aqui ele veio intercalado. Então, aqui ele veio antecipado, aqui ele veio intercalado. Agora, os políticos são desonestos no Brasil. Por que eu não coloquei no final? Porque na língua portuguesa, a estrutura da frase é sujeito, predicado, né? O verbo e seu complemento, o seu predicativo, e o adjunto. Então, essa é a sequência correta. A correta não, a estrutura é articulada na língua portuguesa. Agora, quando eu tiro daqui do final, coloco no início ou no meio, aí eu uso a vírgula. Viu? Diferente do vocativo que eu uso em qualquer situação. Então, ó, no Brasil, o número de infectados aumentou 50%, porque a vírgula antecipou. O número de infectados no Brasil aumentou 50%, intercalou. O número de infectados aumentou 50% no Brasil, veio na posição C. Tudo bem? Então, se vocês colocam lá, nos Estados Unidos, vírgula, o índice de analfabeto é inferior ao do Brasil. Então, você colocou a vírgula. Agora, se colocar o índice de analfabetos no Brasil é inferior aos Estados Unidos, não tem vírgula. Bom, separar elementos de uma enumeração, isso aí vocês aprenderam lá no primário, né? Comprei açúcar, óleo, pó, banana, maçã, chocolate. A gente já sabe que separado por vírgula. O que eu quero chamar a atenção aqui? Ó, a repetição do D, porque eu estou sentindo isso aqui na redação. Por exemplo, os estados do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, foram os mais acometidos pelo coronavírus. Então, os estados do Ceará, do Espírito Santo,
do Rio de Janeiro e de São Paulo. Isso nós chamamos de... Tá, a palavra vem agora em mim. Só estou pensando no Covid. Tá? É paralelismo sintático, desculpa, paralelismo sintático, tá bom? Porque você tem que repetir, ó. Meus bolos prediletos são os de chocolate, de coco, de doce de leite e de nata. A ausência desse D seria um problema de paralelismo sintático. Então, a vírgula para separar os elementos, né? Isolar expressões explicativas. Então, aqui, faça um bolo de chocolate, ou melhor, ou seja, tá vendo? De chocolate morango. Na frase, lá na redação, evite a expressão ou seja, isto é, porque na redação a gente não fica dando explicação demais. E quando você explica demais, parece que nem você estava entendendo o que você estava dizendo. Mas você usa a expressão por exemplo, para dar exemplo de um estado, de um problema. Aí a expressão por exemplo, ela vem entre vírgulas, porque ela é uma expressão explicativa. Tá? Bom, isolar lugar e data, você já sabe disso também, lá pequenininha a tia lá colocava no quadro, né? Linhares, vírgula, ou Jacupemba, vírgula, tá vendo? Aí você já sabe disso. Agora, separar termos coordenados assindéticos, ou seja, que não tem conjunção. Então, ó, vim, vi, venci. Ou o homem chegou, entrou, sentou, pegou o jornal e começou a ler. Então, não tem vírgula, não tem os conectivos, vi, mas não venci. Aí teria conectivos, né? Mas aqui nós não temos conectivo nenhum. Então, isso que fala separar termos coordenados assindéticos. Assindéticos é porque não tem conectivo, mas você já sabe isso aí também. Bom, aqui, lá na redação, isso aí pode acontecer. Marcar a omissão de um termo. Por que muitas vezes a gente omite o termo? Para evitar a repetição. E a repetição é um problema de coesão, que vai te tirar ponto lá na quarta competência. Então, ó, Maria gosta de praticar esportes e eu de comer. Então, gente, por que ela colocou essa vírgula aqui? Porque ela terminou a primeira oração. Então, a primeira oração, Maria gosta de praticar esportes. Por que ela colocou o E, que eu já estou até antecipando a de baixo, por que ela colocou o E e colocou a vírgula? Porque quando o sujeito da oração seguinte é diferente da primeira oração, eu posso separar por vírgula, certo? Então, ó, Maria é o sujeito da primeira, eu é o sujeito da segunda. Então, eu liguei as duas orações pelo conectivo E, mas eu posso usar a vírgula porque os sujeitos são diferentes. Agora, se fosse Maria gosta de praticar esporte e de comer, aí não poderia usar vírgula de jeito nenhum antes do E, tá bom? Então, o E aceita a vírgula quando os sujeitos forem diferentes. Mas nós estamos falando da omissão de um termo, né? Então, vai lá. Qual o termo que está omitido aqui? E eu de comer. Qual é o termo que está faltando aqui? Gosto. Gosto. E eu gosto de comer. Tá vendo? Então, a ausência dele, no lugar dele, eu vou colocar isso daí. O Brasil é o maior exportador de soja. E a Alemanha eu não sei, vamos fazer de conta que é de queijo. E a Alemanha de queijo. Então, no lugar e a Alemanha, vírgula, de queijo, porque no lugar dessa vírgula está e a Alemanha, maior produtor de queijo. Então, omitiu a palavra vírgula, tá?
Agora, antes da conjunção e, quando que eu vou usar a vírgula? Já disse, se os sujeitos forem diferentes. Os políticos estão cada vez mais ricos e os seus eleitores cada vez mais pobres. Só que eu coloquei aqui uma vírgula depois de eleitores. Por que eu usei essa vírgula aqui? Vai lá, rapidinho. Vamos? 2 sujeitos. Aqui tem 2 sujeitos. Aí por isso que eu pude colocar a vírgula aqui. E por que eu coloquei uma vírgula aqui, ó, e ela é obrigatória? Por quê? Ó, os políticos estão cada vez mais ricos e os Seria para eleitores emitir o termo? Estão? estão, e os seus eleitores estão cada vez mais pobres. Omissão do termo. Tá vendo? Se eu colocasse seus eleitores cada vez mais pobres, estaria errado. E é o que muitas vezes acontece lá na redação. A gente não coloca. Então, omitiu a palavra, vírgula ali. Tá bom? Bom, a outra situação para usar o E é quando houver repetição, né? Então, aqui, ó, eu alerto e abrigo, não, desculpa, eu alerto e brigo e repito e faço de tudo para ela perceber que está errado, porém nunca me escuta. Bom, nós não vamos fazer essa repetição na redação de jeito nenhum. Isso é mais para texto poético ou uma linguagem informal, né? Você quer enfatizar. Mas, então, se você repete, você pode usar. Eu vi e gostei, e comprei, e usei. Eu quero usar, tá, agora na redação vocês, pelo amor de Deus, vão evitar repetição. Mas se você coloca, você pode usar a vírgula. Se não colocar, não está errado também. E aí utiliza quando a conjunção, quando E equivale à ideia de oposição. Por exemplo, é muito comum a gente falar assim, eu não estudei nada e fiz uma prova legal. Né? Aí esse E tem o sentido de oposição. Eu não estudei nada, mas fiz uma prova legal. Então, se no lugar desse mas eu coloquei o E, eu posso usar também a vírgula. Ó, estudou pouco e tirou boa nota. Tá vendo? E tirou, pode ser. Estudou pouco, mas tirou boa nota. Porém, tirou boa nota. Então, eu posso usar a vírgula. E aqui, ó, teve febre à noite e ainda está muito fraca. Então, teve febre à noite, mas ainda, por isso ainda está muito fraca. Então, aqui ele tem uma ideia de consequência, por isso, tá vendo? Contudo, e aqui tem uma ideia de oposição. Então, se o E tiver essa ideia de oposição, uma ideia de consequência, ou ele estiver repetido, ou ele estiver numa frase com sujeitos diferentes, 2 orações no mesmo período com sujeitos diferentes, eu posso usar a vírgula. Tá bom? Se não usar também, não está errado. É optativo. Bom, separar orações ligadas por conjunções, vocês já sabem, todas as orações coordenativas são separadas por vírgula. Os deputados não se explicam, porém, não se explicaram, porém, deixaram a sala em silêncio. O que eu vejo na redação? O povo vinha aqui colocar aqui depois do porém. Não é depois, é antes. Contudo, é antes. A não ser que você faça aquela introdução. Segundo a Constituição Federal, todo ser humano tem direito à saúde. Bom, contudo, vírgula, não é o que se vê. Aí você vai colocar, porque você está iniciando uma nova oração, tá bom? Ó, segundo a Constituição Federal, vírgula. Então, de acordo com a Constituição Federal, de acordo com Paulo Freire, de acordo com Vygotsky, aí você vai colocar. Você coloca lá, em primeiro plano, vírgula, tá vendo? Adjunta adverbial de tempo, né? Então, você vai colocar, todo cidadão tem direito à alimentação, contudo, muita gente morre de fome diariamente. Aqui, eu não pontuei, a vírgula veio antes.
que mais? É a última coisa de vírgula. Para separar as orações subordinadas, gente, eu já vi que o nosso horário, infelizmente, hoje eu atrasei, eu nem vou fazer chamada, mas, porque, por causa desse problema, eu vou deixar esse último slide aqui para a próxima aula, porque vocês têm aula daqui a pouquinho, eu também tenho. Por que eu vou deixar? Porque o meu problema com a redação são esses benditos desses Qs aqui, ó. Tem gente que não tem noção. Só vou te falar rápido aqui para você ver, ó. A Amélia, que não se parece nada com a Amélia da canção, não suportou o seu jeito grosseiro e mandão. Você viu que aqui a vírgula veio antes do que. Agora aqui, Maria disse que, apesar de tudo, amava-o muito. Observa que aqui a vírgula veio depois do que. Então, tem gente que coloca a vírgula ali no que, ora coloca antes, ora coloca depois, ora não coloca em lugar nenhum. Então, não é assim. É por isso que o maior problema que eu vejo da vírgula nas redações é exatamente quando se diz respeito ao que. Por isso, eu vou deixar para a próxima aula esse último slide e aí eu até repito lá, pego preparar outra aula mesmo, e essas atividades aqui, que já estão lá para ver se vocês façam essa. Eu já mandei para vocês também hoje, pelo Alunos Book, uma folha com 10 questões só de vírgula. Façam, ela tem gabarito. Façam, se tiver dúvida, me perguntem na próxima aula, e essa daqui eu vou voltar para explicar essa última página aqui, tá bom? Eu não sei se vocês souberam, mas a avó da Malu morreu, né? Foi sepultada agora às 8 horas da manhã. A semana passada eu falei para vocês que ela estava com Covid, né? Aí ela tinha até dado uma melhoradinha, que o meu genro trabalha lá e viu, mas de repente ela piorou e faleceu ontem à tarde. Aí se vocês puderem mandar um abracinho lá para a Malu, né? Coitada, ela deve estar muito... Porque ela chegou até a morar com ela no ano passado, lembra? Vocês já sabiam que ela havia falecido? Já. Já, né? Então tá. Então, ó, fiquem com Deus, se cuidem, que eu agora estou com tanto medo também, tanto medo, já também vou me cuidar. E aí, terça-feira que vem estaremos juntinhos de novo, tá bom? Se Deus quiser, estarei aqui com vocês. Beijinho, tchau. Falou, Kika. Falou. Estava aí, né, Gustavo? William, Gabriel, Murilo, Letícia, Beatriz, beijão para vocês.